glória a Deus. Eu vim aqui para te falar que Deus não se esqueceu de você. Eu quero deixar isso firme no seu coração. E eu quero contar a história de alguém que demorou 13 anos para ver o seu sonho se realizar. Mas não foi uma espera simples, não foi uma espera tranquila, foi uma espera com muito sofrimento. Você pode se sentar? Foi uma espera muito dolorosa. Existia um jovem que teve um sonho. José teve um sonho. Você teve um sonho. Você tem um sonho. Nós temos um sonho. Muitos anos se passaram até os sonhos de José se realizarem. Todo mundo conhece a história de José. Muitos devem ter assistido José do Egito, na Record. A gente na infância aprende a história de José. Eu vou tentar resumi-la nesses próximos 40 minutos, para que eu consiga transmitir para você tudo aquilo que Deus falou comigo durante a semana. Existe um pensador chamado Sofóclito, que dizia que as melhores coisas sobre liberdade foram escritas por pessoas na prisão. Às vezes, a gente só entende o real, a verdade sobre determinadas coisas quando nós as perdemos. Nós só entendemos o significado de muitas coisas depois de nós estarmos privados delas. E no capítulo 41 de Gênesis, no versículo 41, tinha uma coisa interessante, porque Faraó falou para Josué uma coisa lá no fim, e nós vamos entender isso depois, que ele fala assim: olha, entenda que eu te faço autoridade sobre toda a terra. Entenda que eu te faço autoridade. Vamos ler o capítulo 41, do versículo 46 a 49. A história de José começa lá no capítulo 37, vai até 45, história longa, mas eu acho que esses 4 versículos vão resumir bem o que nós precisamos entender. Versículo 46 diz assim: era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. E assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta. Repita comigo: até perder a conta. Porque ia além das medidas. A versão King James diz assim: não havia mais números de medidas suficientes para anotar, tamanha era a colheita de José. Livro de Hebreus, capítulo 6, verso 10, o escritor de Hebreus diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. Quer dizer que Deus se lembra do nosso trabalho. Às vezes nós queremos ficar lembrando Deus, mas a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra, do nosso trabalho e do amor das coisas que nós fizemos para com o nome dEle. Ele se lembra, porque nós servimos ao Senhor e ainda servimos também aos santos. Quando ele está dizendo santos aqui, irmãos, ele está dizendo as pessoas, viu? As pessoas a quem serviam lá. Lembrei aí, santos com letra minúscula, aos separados, aos distintos que ele estava dizendo. Então, para nós lembrarmos de alguma coisa, todo mundo tem celular, né? Dia desses eu peguei meu celular e eu tinha mais ou menos 8.000 fotos.
E dessas 8 mil, pelo menos umas 4 mil eu apaguei porque eram coisas desnecessárias. Se tem uma coisa que me mata, que me dói, é quando alguém fica mandando 50 vezes por dia, aquela assim, bom dia, florzinha, vocês gostam de receber? Alguém gosta de receber? Levanta a mão aí. Ninguém gosta, então se você manda, enquanto há tempo, para de mandar esse de bom dia, tchau, passando aqui, para com isso, que ninguém gosta de receber. Isso ocupa espaço, ocupa memória, enche a memória. Eu não quero ser grosseiro, eu estou falando com amor. Tem coisas que vão ocupando o nosso HD, e agora eu quero falar do seu coração. Tem mensagens que você vai guardando, coisas que você vai guardando no seu coração e na sua mente, que ocupam espaço. Ocupam um espaço nobre que deveria estar guardando mensagens nobres. E nós vamos mantendo essas mensagens, e daí a pouco você precisa de uma nova mensagem, e você recebe uma mensagem assim: não existe mais espaço para você guardar. Você precisa limpar o seu disco. Você precisa tirar as mensagens velhas, as desnecessárias. Nós precisamos guardar, porque muitas vezes nós esquecemos. E aquelas vezes que nós guardamos fotos repetidas. Quantos de nós, quando vamos olhar, temos a mesma foto 5, 6 vezes? Às vezes no WhatsApp, a mesma foto, porque 50 pessoas diferentes estão compartilhando e você recebeu de todas elas aquele monte de coisas repetidas, números de pessoas. Quantos números que você pegou e salvou, que depois você vai olhar, depois, gente, quem que é essa pessoa aqui? Quem é? Eu não me lembro. Que número é esse? E você deixa de gravar, às vezes, os números de pessoas que são importantes para você. Existe aquele número que você precisa e você vai procurar e você não gravou, você não guardou, ou porque você não tinha tempo, ou porque você não deu a devida atenção, ou porque você não tinha espaço. Também pode acontecer. Mas é muito bom saber que, embora nós esqueçamos, é bom saber que Deus não se esquece. Em Isaías diz que Deus tem o nosso nome cravado, esculpido na mão. Porque se escrevesse com caneta, bico igual a gente, depois sai. Mas Deus disse que tem o nome esculpido, talhado nas mãos, para ele não se esquece. Nós precisamos de um dispositivo para não esquecermos. Às vezes precisamos de colocar escrito na geladeira para não esquecermos. Quantos de nós, quando saímos de casa, andamos uns 200, 300 metros, a gente para e tem que voltar para ver se trancou a chave, se trancou o portão, ou se ativou o portão eletrônico? Todo mundo já passou por isso. Será que eu tranquei a casa? Meu Deus, será que eu deixei o fogão aceso? Quantos? Eu já deixei. A gente tem que voltar às vezes correndo para ver se a trempe está desligada. É muito bom saber que Deus não se esquece de nós, embora nós nos esqueçamos dele. E é natural, porque nós somos falhos, é da nossa natureza. Mas nós estamos num período de transição. Repita comigo, transição. Estamos em transição, estamos em fase de transição. Para nós chegarmos nas novas etapas, nós estamos em transição. Você só passa para a 6ª série se você vencer a 5ª. E só passa para a 7ª se você vencer a 6ª. E assim sucessivamente. Etapa por etapa, com múltiplas formaturas. Olha para mim, eu quero que vocês olhem para mim. Vocês estão em transição e vocês podem perder uma fase. Vocês podem perder uma mudança de fase. Todos os grandes homens de Deus na Bíblia passaram por uma jornada até seu destino. Então, se você tem um destino, se você tem um objetivo, eu quero te dizer que você não vai caminhar até ele em linha reta, naturalmente. Você vai ter um trajeto, você vai ter um caminho, você precisa andar por um caminho. E nós vamos ver aqui a trajetória de José, que significa Yosef, aquele que Deus acrescentou, aquele que Deus presenteou. Ele era um jovem de 17 anos, tinha um problema. Ele era um menino abençoado, mas ele era linguarudo, fofoqueiro. Ele entregava os irmãos dele para o pai dele. Ele era o 11º filho. Tudo que os irmãos faziam, ele ia contar para o pai. Pai, fulano está fazendo assim. Pai, Beltrano está fazendo assim. E o pai nunca o
repreendeu. A Bíblia nos ensina também que José era mais amado que todos os irmãos. Pais, aprendam isso. Você pode amar, mas nunca demonstre que você ama mais um filho que o outro. Nunca faça isso. Não façam com que os irmãos se odeiem por causa da sua manifestação de preferência. Cuidado com isso. Aqueles meninos tinham raiva de José. Primeiro porque ele era linguarudo, fofoqueiro, falava mal dos irmãos, contava tudo. Segundo, o pai fez uma túnica para ele, especial. O pai fez uma capa para ele. Nós vamos ver que José vai trocar de capa nas várias transições da vida, como você vai trocar de capa também em várias situações da sua vida. José, apesar de tudo, Deus tinha um propósito. Você tem um defeito como eu tenho, todos nós temos defeito, e Deus tem um propósito em nós, apesar de nossos defeitos. Deus quer nos aprimorar, Deus quer nos transformar, Deus quer nos mudar, Deus quer nos levar ao fim que desejamos. Ele fala, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam, não é isso que ele diz? Então Deus tem projeto, Deus tem um sonho para cada um de nós, mas existe em nós algo que muitas das vezes tenta nos impedir, nos atrapalhar, uma resistência. José, ele foi instrumento de preservação de vida do seu povo. Ele viveu 110 anos, teve 2 filhos, recebeu bênção do pai. Quando você vai ver lá em Gênesis 49, Jacó abençoa José com vários versículos abençoando Jacó. Jacó abençoando José, e depois ele abençoa também a Judá, mas a bênção sobre José foi poderosa. Em Deuteronômio você vê Moisés lançando uma bênção sobre a casa de José, uma bênção poderosa. Mas os irmãos de José não tinham prazer em estar com ele. Os irmãos não gostavam. Às vezes, a gente tem preconceito dos irmãos de José, mas José também era fuinha, né, gente? Porque gente fofoqueira ninguém aguenta, não é verdade? A gente não dá conta. Imagina, toda hora um irmão seu vai lá e te entrega, aí você vai tomar um canoa. Alguém já apanhou só porque é mais velho? Eu já apanhei só de ser mais velho. Só porque era mais velho, não tinha feito nada, não. Você vai apanhar porque você é o responsável pelos seus irmãos, você tem que tomar conta deles, você vai apanhar. Você não tomou conta direito. Então, a gente tem que entender algo que aconteceu. Mas um recado para todos os pais que eu quero deixar aqui. Primeiro, não ame mais um filho do que o outro. Não faça isso. Não demonstre isso. Não seja assim. Não crie essa situação prejudicial aos seus filhos. Mas José passou por 3 caminhos interessantes que todos nós passamos aqui na nossa vida. Primeiro, ele foi da casa do pai para uma cisterna. A Bíblia diz que Jacó mandou os irmãos, José ir visitar os irmãos, eles estavam apacentando ovelhas numa região distante, e quando José estava chegando, os irmãos com raiva, já vem aquele fofoqueiro aqui, vamos matar esse menino aqui agora. Aí Rubem intercede, para não vou matar o menino, e quando eles pensam em matar, joga o menino na cisterna, Judá intercede também pelo menino, e os irmãos decidem, não, estão passando os midianitas aqui, estão indo para o Egito, vão vender ele para o pessoal, vão pegar a túnica que papai fez para ele, vão matar um cordeiro, vão sujar com o sangue do cordeiro e vão levar para papai. Ele vai achar que um animal, uma fera, matou, destroçou José, e a gente fica livre desse menino de uma vez por todas. Assim eles fizeram. José é vendido e vai ser levado para o Egito. Lá no Egito como escravo, lá no mercado, ele é vendido. Ele é vendido para um homem que era um general, um chefe da guarda de Faraó. Lá está José com 17 anos, vendido como escravo para o chefe da guarda do Egito, do Faraó, chamado Potifar. E ele começa a viver lá. Vocês sabem como, todo mundo conhece a história, eu vou tentar ser breve para a gente para chegar no cerne do que nós precisamos falar hoje. Ele é próspero, a Bíblia diz que Deus era com José, em tudo que ele fazia dava certo. Então quando Deus está com você, não depende de você, depende de você estar onde Deus quer que você esteja. E se Deus está com você, independente do local que você estiver, você vai ser frutífero. Tudo que você fizer vai dar certo. A Bíblia diz que José era um rapaz bonito, jovem,
bem afeiçoado, e que a mulher de Potifar vivia dando em cima dele. Teoricamente, na cultura egípcia, o escravo deveria fazer as vontades dos seus senhores. E era normal o homem pegar a sua concubina, inclusive ter filhos com ela, como o próprio Jacó teve com Bila e com Zilpa, como também Abraão teve com Agar. Era comum as mulheres pegarem os seus escravos e os maridos pegarem as escravas. Isso era comum na cultura egípcia. Mas José tinha algo dentro dele que impedia. Talvez a mulher fosse até bonita, porque naquela época os grandes homens do Egito, eles podiam escolher suas mulheres. Então não casava com quem os pais quisessem, mas eles eram poderosos, eles escolhiam. Mas José resiste, até que um dia ele sofre uma calúnia daquela mulher, a Bíblia não diz o nome, dizer que José a assediou, forçou, e ela gritou, e ele foge deixando a capa. Porque quando ele veio, ele tinha a capa do papai. Quando ele veio para a casa de Potifar, ele ganhou a capa, uma nova capa de Potifar para chefiar, para trabalhar na casa. Agora essa capa lhe foi arrancada também. E ele agora, Potifar, ao invés de matá-lo, manda ir para o cárcere. E lá no cárcere, ele trabalhando no cárcere, ele se torna o guardião do cárcere. A gente vai conversar mais sobre isso. Irmãos, de 17 anos até os 19, 20 anos, ele trabalhou por 3 anos na casa de Potifar. Ele agora vai para a cadeia e vai passar mais 10 anos. 1 ano na cadeia para cada irmão. Não foram 10 os irmãos que o traíram? Benjamim ficou em casa com o pai. Os 10 irmãos o traíram e o venderam. 1 ano para cada irmão. 10 anos preso no cárcere. De escravo livre na casa de Potifar, vai para escravo e prisioneiro. E depois a gente sabe a história, né, dos copeiros, do copeiro e o padeiro de Faraó, que ele decifra o sonho. E depois de 2 anos que ele decifra o sonho, o copeiro lembra, e José é levado ao Egito e ele se torna governador. São um trecho de 13 anos. Eu quero perguntar, quem aqui aguentaria passar 13 anos com isso? Sendo vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos, caluniado, julgado na cadeia, 10 anos preso, por algo que ele não havia feito. Se você olha antes, você vai ver que José teve um sonho. Eu imagino que a cada momento que José passava, ele pensava, eu tive um sonho, não foi isso que eu sonhei. Não foi esse o sonho. Eu tenho um sonho. Ele não se realizou ainda, mas foi Deus que me deu, eu tenho um sonho. Muitos de nós desistimos dos nossos sonhos na primeira dificuldade, na primeira adversidade. Quem aqui suportaria 13 anos? Quem aqui aguentaria 13 anos de luta, de batalha, de esperar uma mudança no casamento, no marido, na esposa, no filho ou no emprego? Quem aqui suportaria 13 anos de batalha para ver o seu sonho realizado? Mas as coisas de Deus não são sobre você, não são sobre mim, é sobre um legado, é sobre o que vem depois de nós, não é sobre mim, é sobre minha casa, sobre as minhas filhas, sobre os meus netos. Quem tem filhos aqui? Vocês amam seus filhos? São capazes de dar a vida por eles? Qualquer um de nós. É por eles, não é? Então muitas coisas que fazemos hoje é pensando neles. Gosto de carro muda, gosto de comida muda. Você vai comprar uma roupa, você vê uma roupa mais bonita para criança, fala, não, eu posso comprar a minha depois, vou comprar para eles. Não é assim que a gente faz? É uma prioridade. Agora, José preso numa cova, depois é vendido como escravo, depois vai ser escravo na casa de Potifar, depois vai para a cadeia. Parece que cada momento que passa, o sonho dele está mais longe. Parece que a cada momento que passa, o destino dele está mais longe.
17 anos vendido como escravo, sai do conforto da casa do pai. Ele era o querido, era para ter se tornado uma pessoa amarga, uma pessoa má, era para ser uma pessoa que não confiaria em ninguém, era para ser uma pessoa totalmente ferida, porque pessoas feridas ferem pessoas, não é assim? Pessoas tristes entristecem pessoas, pessoas depressivas deprimem pessoas, pessoas más provocam mal a outras pessoas. Mas tem etapas que você precisa chegar, que você precisa levar no seu caminho, que você não pode pulá-las. Ele passa pelo caminho da perseguição dentro da própria casa. Eu quero dizer que muitas vezes os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa casa. Muitos aqui já devem ter passado por isso, enfrentado os piores inimigos dentro da sua casa. Os piores inimigos de José foram seus irmãos. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Foi traído pela própria família, tratado como coisa. Gênesis 37, 27. Ele foi vendido como uma coisa, vendido como um objeto. Ele passou pelo caminho da tentação no trabalho. No melhor momento da vida dele na casa de Potifar, ele era o bambambam na casa de Potifar. Ele enfrentou a armadilha mais perigosa que o diabo pode colocar na vida de uma pessoa, a tentação do sexo oposto, no trabalho, seja para o homem, seja para a mulher. É uma tentação terrível, uma armadilha. Ele passou pelo caminho da calúnia. Ele foi caluniado, falaram que ele tinha feito algo que ele não tinha feito, ele tinha certeza, ele tinha confiança. Dentro dele ele sabia que ele não era culpado. Ele passou pelo caminho da ingratidão. Depois de 8 anos na cadeia, ele decifra o sonho de um dos homens, do padeiro, do copeiro. O padeiro morreu. E ele falou que o copeiro queria ele ser restituído a Faraó, e ele foi. E a Bíblia diz que ele esqueceu de José. Você já fez algo para alguém, já abençoou alguém, já ajudou alguém, e essa pessoa esqueceu de você. Ela não se lembrou do que você fez. Você não tem que ficar preocupado com isso, esquece. Porque Deus não esqueceu. As pessoas vão esquecer. Talvez o dispositivo de memória deles é ruim. Mas por isso que Paulo fala em Colossenses, tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor, porque Ele não se esquece. E agora nós lemos em Hebreus, Deus não se esquece, Ele não é injusto para se esquecer do seu trabalho. Ele não é injusto para esquecer daquilo que você fez. Sorria, você está sendo filmado continuamente. E Deus não se esquece das suas ações. Eu creio que isso devia fazer parte do currículo de José. Isso fez parte da capacitação de José. Porque José era uma pessoa humilde. Toda pessoa humilde tem boa memória. Existem 3 coisas que são irmãs gêmeas: injustiça, ingratidão e infidelidade. São irmãs gêmeas. Geralmente quem é injusto, ele é ingrato e também é infiel. Todo mundo que é infiel também é ingrato e é injusto. Todo mundo que é ingrato é infiel e é injusto. É uma mesa de 3 pernas. E geralmente essas qualidades andam juntas numa mesma pessoa. Mas Deus é justo e Ele se recorda de tudo que você faz. Ele se recorda de tudo que você passa, tudo que você sente. Eu creio que José sempre pensava assim, mas esse não foi meu sonho. Eu sonhei com aquelas espigas gordas. Não, desculpa, esse foi Faraó. Eu sonhei com os meus molhos, aqueles feixes, e o meu feixe era o maior de todos. E todos os feixes se encurvavam diante do meu. Isso que eu sonhei, que coisa estranha. Ele podia ter se tornado um garoto com complexo de inferioridade, porque ele só tinha 17 anos. Quando o Senhor está com você, você tem a bênção independente do lugar. Ele dia e noite foi tentado por aquela mulher. Depois da traição dos irmãos, ele passa pelo vexame e a vergonha de ser considerado um traidor de Potifar, porque Potifar gostava dele, o tratava como um filho, dava toda a autoridade para ele. De repente ele ingrato, infiel, dá em cima da mulher do cara. Eu acho que Potifar não acreditou, porque senão tinha mandado matar, né? Mandou ele para o cárcere.
Eu creio que de alguma forma Deus trabalhou o coração daquele homem, mas ele leva para o cárcere. E agora, para ele ver o seu sonho se realizar, ele tem que fazer cumprir o sonho dos outros. Olha que coisa estranha. Para que aquele sonho dele, lá do passado, de 15 anos atrás, se cumprisse, ele tinha que fazer realizar os sonhos dos outros. Talvez os seus sonhos se realizarão quando você realizar o sonho dos outros. A gente fica muito procurando que os outros façam por nós, e eu quero te dizer que a sua felicidade às vezes está em fazer alguém feliz. Isso serve no casamento. A gente fala, você tem que me amar, tem que me amar, tem que me amar. Faz o contrário. Em vez de exigir que a pessoa te ame, ame incondicionalmente e o resto vai acontecer, é natural. Doe-se primeiro e você vai receber. Jesus falou, dai e dar-se-vos-á. Ele não colocou a lista do que pode ser dado. Dar à vontade. E você vai ganhar também, em todos os aspectos. Faça isso. Você precisa de conexões, e somente conexões é que vão te levar a lugares. A conexão de José com aquele cara, ainda que demorassem 2 anos, fez com que um dia ele chegasse a Faraó. As conexões são chaves de pessoas bem-sucedidas. As pessoas bem-sucedidas são bem ligadas. Lembram que eu falei um dia que os pastores da CNV conseguem ler o futuro? Nós conseguimos ler o futuro. Se você me fala os 5 livros que você lê, as 5 pessoas com as quais você convive, os 5 hábitos diários seus, e eu consigo falar para você onde você vai chegar. Você é um fruto do meio em que você vive. Você é o resultado das pessoas com as quais você convive. Você é o resultado daquilo que você lê, daquilo que entra na sua mente e no seu coração. Nós precisamos nos conectar. Nós somos desenhados para amar e para sermos amados. Nós vivemos uma comunidade. A cruz é a relação do homem com Deus e de nós uns com os outros. Nós temos que ter reuniões, ligação, religações. Quando José é levado para chegar e decifrar o sonho de Faraó, Faraó fica tão impressionado com aquele garoto, fica tão impressionado com não mais garoto, agora um homem de 30 anos, que Faraó o transforma no grão-vizir do Egito, o segundo homem mais poderoso abaixo somente de Faraó. E agora a gente vê o teste mais importante da vida de José. E você vai passar por esse teste um dia. Um dia você vai estar numa posição. José foi traído pelos seus irmãos, vendido, e sofreu uma calúnia da mulher de Potifar. Potifar bota ele na cadeia, e ele passa mais 10 anos na cadeia. Eu quero te dizer, imagina você agora saindo do cárcere e Faraó fala assim, você agora manda em tudo. O que eu ia falar? Traz a mulher de Potifar aqui agora. Traz Potifar também, que eu vou dar um jeito nos dois. Não é assim? Não é assim que a gente quer fazer? Eu vou me vingar agora. Eu vou me vingar direitinho. Agora que eles vão se ver comigo. Não é assim que a gente vai fazer? Traz aqueles 2 desviados aqui agora que eu vou dar um jeito neles. Né? Então assim, o desejo nosso é sempre de vingança. Vamos lavar roupa agora. Você mentiu. Fala a verdade agora que você mentiu, mulher. Não é assim? Muitos de nós têm esse desejo. José passou pelo teste mais difícil da vida dele, quando Faraó coloca ele como chefão do Egito. Ele agora podia vingar, ele podia transformar a traição, a vexame, a calúnia, o ultraje. Ele podia vingar e falar assim, agora eu vou matar os 2. Ele podia esmagar Potifar, podia esmagar a mulher de Potifar, porque agora o nome dele é Zafanete Paneá, que significa Salvador do mundo, ou Deus fala, Deus salva. A tradição judaica fala que a tradução certa do nome é aquele a quem os segredos são revelados. Dizem que o nome certo seria esse, aquele que tem a revelação dos segredos. Ele podia matar, ele podia retaliar, mas ele não fez. Aí ele passou no teste de Deus. Foi nesse momento, depois de 13 anos, que José passa no teste de Deus. Deus pensa assim, agora ele pode ver os irmãos. Agora ele pode rever a família, agora eu posso tratá-lo. Já pensou se José fosse um homem ressentido, como nós às vezes somos? Já pensou se José fosse um governador ressentido?
Porque quem tem o coração ressentido não pode comandar não, gente. Pessoas más não podem comandar, pessoas com coração... Quem tem coração de escravo, escraviza os outros. Sabe aquele chefe que pisa, que humilha? Coração de escravo. Igual o capitão do mato, na época dos escravos. Ele era negro como os seus irmãos. Mas ele maltratava e até matava os próprios irmãos, os nossos irmãos judeus, que no campo de concentração maltratavam os próprios irmãos por causa de uma batata. Como pode a gente fazer isso? Um irmão trair o outro, um irmão fazer tão mal para o outro. Como pode acontecer isso? Pessoas que têm um coração mau vão manifestar a sua maldade na hora que elas estiverem em situação superior. Na hora que subir o primeiro degrau, a maldade começa a se manifestar. Porque o ressentido, ele sempre quer punir alguém. Ah, não vou dar bicicleta para minhas filhas não tive. Não vou dar também não. Eu não tive isso, meus filhos não vão ter. Que coisa é essa? Onde é que você aprendeu isso? Não foi na Bíblia. Não é na palavra de Deus. Nós temos que resolver várias recordações. Eu vim te falar isso nessa noite. Você tem um sonho para realizar. Você tem um desejo no seu coração. Mas você precisa resolver algumas coisas no seu disco rígido. Algumas memórias que estão guardadas no seu coração. Algumas memórias que estão guardadas na sua mente. Existem recordações que habitam no seu interior. Existem recordações que habitam no seu coração, que precisam ser apagadas. A Bíblia fala que depois da morte de Jacó, os irmãos temeram e falaram assim: ai, 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 agora ele vai matar a gente. Papai morreu, ele não estava fazendo nada por causa de papai. Mas agora que o papai morreu, vai acabar com a nossa raça. E eles vão correndo pedir perdão para José. Ai, olha, agora que o papai morreu, você vai vingar da gente? E José fala assim: não, de forma alguma. Aquilo que Deus fez, permitiu, foi uma providência. Hoje eu posso cuidar de vocês. José agora é um homem resolvido nos seus sentimentos. Ele agora tinha que resolver essa situação com os irmãos. Eu quero dizer que tem coisas que você está guardando que você vai ter que resolver uma hora, vai ter que botar para fora. Tem coisas que você vai ter que uma hora chegar e falar, vai ter que ou pedir um perdão, ou falar. Alguma coisa vai ter que sair de você, porque está te matando. Está tirando sua paz, tirando seu sono. Mas José agora encontra com os irmãos e fala assim: eu não vou vingar de vocês, eu não vou fazer nenhum mal contra vocês, muito pelo contrário. Olha, hoje eu sou governador do Egito, eu posso abençoar toda a terra, eu posso abençoar a nossa família. Quantos tem na nossa família? A Bíblia diz que eram 70 pessoas, que José falou assim: pode trazer todo mundo para cá. Tem terra para todo mundo. Vou dar a melhor terra para vocês, a terra que tem mais água, perto do rio Nilo, para vocês criarem. Nós somos pastores, não vamos criar nossos gados ali. José entendeu que Deus é que escolhe o que nós vamos passar. Nós escolhemos como vamos passar. Eu quero dizer que você tem duas saídas. Deus fala com o povo assim: olha, eu coloco para vocês a bênção e a maldição. Escolham a bênção para que vocês vivam. Mas às vezes nós escolhemos a maldição. A gente olha e vê uma casca de banana e fala assim: ó, eu vou escorregar, tem uma casca de banana ali. Sabendo que você pode se desviar dela, mas não, vou escorregar. Eu vou falar, eu não aguento. Irmãos, pessoas bem resolvidas, elas são capazes de atropelar seus sentimentos e são capazes de seguir adiante. Paulo disse que ele passava por cima dele mesmo, esmurrava o próprio corpo e subjugava o corpo. Quem quer ganhar tem que aprender a perder. Talvez você está abraçando um caldeirão quente, ele está te queimando. E você precisa soltá-lo. Mas não quer soltar e ele está te maltratando, está te queimando. José esqueceu do que os irmãos fizeram na memória do coração. Na mente não. Sabe essa diferença que você precisa ter? Porque José sabia o que os irmãos tinham feito. Ele não ia esquecer, irmãos. Você não vai esquecer o que vocês passaram. Vocês não vão esquecer o mal que te fizeram, as pessoas que te traíram, que te feriram, que te fizeram chorar. Você não vai esquecer isso aqui. Mas tem que sair do coração. Não pode ficar dentro do coração. Na memória da mente ele lembrava, mas no coração não. José falou para os irmãos dele assim: foi providência de Deus que isso acontecesse. O problema não é a memória da mente, o problema é a memória do seu coração. Aquilo que muda você. José abençoou Israel estando no Egito. Ele deu fruto nos momentos mais difíceis da vida dele. Você tem a oportunidade de, nos momentos mais difíceis, dar mais frutos. Quem já viu aqueles pés de manga que o pessoal tem mania de ir com o machado e ferir o tronco?
A gente fere a casca do tronco da manga para evitar que o floema, nós chamamos na biologia de seiva elaborada, floema, evitar que o floema desça para a raiz, e com isso, quando você fere a casca, já que o floema desce pelo externo da casca, você faz com que ele fique nas copas e frutifique mais. A mangueira tem que ser ferida para ela dar mais fruto. Olha que interessante. Você precisa esquecer para frutificar, descontaminar, passar um antivírus, guardar o coração. Olha Provérbios, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Protege o seu coração. Você não tem que esquecer. Deus consegue esquecer, a gente às vezes não. Você também não é Satanás para ficar julgando o passado dos outros na cara do outro também. Não seja igual Satanás. Satanás que adora julgar passado. Nós não somos assim. Quem gosta de julgar passado na cara dos outros está fazendo serviço de secretário de Satanás. Viu? E nós não somos acusadores. A Bíblia diz que só existe um acusador. E o acusador é Satanás. Nós não somos adversários. Pelo contrário, nós estamos aqui para sermos mudados, melhorados, transformados. Então você precisa descontaminar. Graças ao que José guardava no coração e não na mente, ele pôde frutificar. O que José guardava no coração? Os princípios que ele aprendeu do pai, as histórias, a lei do Senhor, a verdade do Senhor. Por isso ele pôde frutificar. O que acontece conosco não é mais importante do que o que acontece dentro de nós. Quantas pessoas foram muito feridas e machucadas, mas deram a volta por cima, porque por dentro elas têm pressão. Quando você vai viajar, quanto mais alto você vai, mais pressurizado tem que ser o avião. Se não tiver pressão dentro do avião, você morre. A pressão interna passa a ser maior, então não dá, você não consegue viver em uma região alta sem pressurização. O que quer dizer isso? Eu quero dizer que nos momentos de maior dificuldade, quando você tiver muita pressão, a sua pressão interna tem que ser maior. Você precisa resistir à pressão externa, a pressão que tenta entrar em você, você tem que ter uma pressão maior para você resistir, senão você não suporta. A minha pergunta para você é, em qual parte da jornada da sua vida você se encontra agora? Você está naquela fase dos seus irmãos estarem se comportando como seus inimigos? Você está sendo escravo de algo? Tem pessoas que são escravos de um relacionamento. Escravos de um relacionamento abusivo, de uma amizade abusiva. Escravos de um emprego que ela tem medo de trocar. Ela sabe que consegue, mas tem medo de tentar uma mudança. Escravo do medo. Ou você está no momento que você acha que está livre, mas ainda é preso, como José estava no cárcere e mandava nos presos, mas ele ainda estava preso. Para você subir e ir para o palácio, você precisa decifrar sonhos de outras pessoas. Você precisa participar do sonho de outras pessoas, ajudar outras pessoas, porque o reino de Deus não é carreira solo. Nós estamos aqui para decifrar, talvez o segredo do seu milagre está sentado do seu lado. Então olha para a pessoa do seu lado e fala assim, toma cuidado comigo, me ame. Fala para quem está do seu lado, me ame, porque talvez eu tenha a chave do seu sonho. Talvez a pessoa do lado tenha a chave. Como que eu posso dar fruto onde Deus plantar? Como que eu posso influenciar e não ser influenciado? Como que eu posso vencer as provas sem ter que queimar etapas? Eu vou te falar 8 coisas. Primeiro, não desista. Pessoas desistem do seu sonho no primeiro minuto. José demorou 13 anos. Vamos mais um? Davi foi ungido com 17 e se tornou rei com 30. Foram 13 anos, foi perseguido por Saul também. Determinação e persistência são marcas de pessoas que vencem. Segundo, viva acima da mediocridade. Não seja nivelado por baixo, não aceite ser nivelado por baixo. Procure andar. Você quer aprender a matar gigante? Ande com quem mata gigante. Você quer sair da luta financeira? Ande com quem venceu a luta financeira. Com alguém que tem a resposta para você, não com alguém que está falido. Senão você vai ficar no buraco junto, dois amarrados no buraco. Procure andar com pessoas que têm a solução para você, têm a resposta, que podem passar algo, podem te ensinar.
Aonde José chegava, ele era colocado em posto de excelência. Na casa de Potifar, ele era o mordomo mais importante. Lá no cárcere, ele foi o chefe dos carcereiros. Terceiro, viva de uma forma que as pessoas que falam mal de você passem por mentirosas. A pessoa que fala mal de você, ela tem que passar por mentirosa. Fala assim, aquele cara ali é um grosso, seja um cara educado 10 vezes mais. Aquele cara só fala gritando, passe a falar baixinho. Ah, ele é violento, pare de ser violento. Faça o contrário. Ah, ele não paga ninguém, começa a pagar. Liga para todo mundo e fala assim, olha, eu estou te devendo, de verdade, eu quero ser uma pessoa correta, justa. Deus odeia a injustiça. Passa a ser uma pessoa correta, faça as coisas certas. Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz as besteiras da gente e depois a gente entra no caramujo, escondidinho, e culpa todo mundo. Eu estou aqui na casinha, no caramujo, mas a culpa é de todo mundo, não é minha não. Mas quem que fez as coisas para você? Ninguém. A gente não pede depois que as pessoas se responsabilizem pelas nossas falhas. Seja diferente. Faça com que as pessoas que falam de você, que te caluniam, sejam mentirosas. Quando falarem que você é ruim, fala assim, não pode, essa pessoa aqui eu conheço, ela é muito boa, não é assim não. Amém? Passe isso. Se realmente José tivesse vivido todo o mal e tivesse assimilado com maldade tudo aquilo, ele jamais teria vivido a bondade que ele viveu. Quarto, não negocie princípios. Princípios não podem ser negociados. Não quebre princípios. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Sempre. Toda vez que você quebrar um princípio, o princípio vai te quebrar. Dia desse eu cheguei e falei, vai lá ligar a televisão lá. Aí a Sofia, não posso ligar. Eu falei, por quê? Então, minha mãe falou que não posso ligar a televisão durante a semana. Eu falei, pode ligar que eu estou falando. Não, pai, mas minha mãe falou que não pode. Eu estava quebrando o princípio. Eu sei que nós temos autoridade para um ou outro mandar ligar, mas ela aprendeu um princípio. Porque se ela fizesse e ligasse, ela poderia estar causando um conflito. Por quê? Se a mãe chegasse e visse a televisão ligada, o que foi? Ah, meu pai deixou. Quer dizer, criou um conflito. Talvez a nossa falha foi não comunicarmos um com o outro. Que havia uma ordem a ser cumprida na casa. Mas me agradou a minha filha querer cumprir um princípio. Ela recebeu uma ordem e ela não queria desrespeitar essa ordem, mesmo tendo sido dada por alguém que não estava presente. Olha só, alguém que não estava presente, mas ela obedeceu. Com isso ganhou 2 estrelinhas na geladeira, né, filha? Ganhou 2 estrelinhas. Irmãos, quinto, não aceite o ódio definitivo. José foi odiado em casa, mas Deus mudou a história dele. Talvez você seja odiado na sua casa, na comunidade onde você vive, no meio das pessoas. Mas a Bíblia mostra que depois aqueles que o odiaram, depois se reconciliaram com ele. E foram recebidos com amor. Eu quero te dizer que Deus pode mudar a vida das pessoas. E Deus pode mudar o sentimento nos nossos corações. Muitas vezes tem pessoas que não gostam de nós, sabe por quê? Porque ouviram de outras pessoas e aceitaram. E muitas vezes alguém próximo de nós pode falar de alguém e nós tomarmos as mesmas medidas. Julgarmos do mesmo jeito que as outras pessoas também nos julgam. Mas talvez exista um plano do inimigo exatamente para nos separar, porque talvez a pessoa que eu mais odeie hoje seja a pessoa mais importante da minha vida amanhã. Então nós precisamos ficar atentos nisso. Sexto, não desperdice, não brinque com as oportunidades. Quando Deus te der uma oportunidade, agarre-se a ela. Já pensou se José não tivesse oportunidade, não tivesse seguido, aproveitado a oportunidade de ser um bom mordomo e depois de ser um bom carcereiro? Sétimo, nunca se esqueça, Deus está no controle de todas as coisas. Confie em Deus, busque o Senhor. José entendeu que toda a trajetória dele estava nas mãos de Deus. E o último, oitavo, mantenha o seu coração protegido com a graça do perdão. Guarde o seu coração. Eu tenho aqui uma garrafa, eu estou doido para beber ela, mas eu fiquei sem beber para mostrar a vocês. Então uma garrafa, ela tem meio litro. Quanto que ela pesa?
meio quilo, né? O peso dessa garrafa, ela é importante? Quanto pesa? Meio quilo. Na verdade, o peso dela não importa. O que importa é o tempo que eu ficar carregando essa garrafa. Porque se eu segurar essa garrafa por 1 minuto, nada acontece. Não tem problema, eu estou segurando, já deve ter mais de 1 minuto. Não tem problema. Se eu começar a segurar por 1 hora, o braço começa a doer. Se eu ficar o dia inteiro, daqui a pouco eu não vou sentir meus braços. Eu não vou sentir nada. Eu vou começar a ficar dormente e não vou aguentar mais. O peso da garrafa muda? Não. Continua meio quilo. Não mudou. Mas o tempo que eu seguro mudou. E o tempo que eu seguro essa garrafa faz ela ficar mais pesada para mim. Embora já começou a doer. Embora ela só pese meio quilo. Ela não mudou nada, continua meio quilo. Se daqui a 12 horas eu for pesar, ela vai pesar o mesmo meio quilo. Vai ter os 500 ml. Do mesmo jeito, mas para mim daqui a 2 horas ela vai estar pesando 50 quilos para mim. O tempo que eu carrego isso no meu coração. O tempo que você carrega as suas mágoas dentro do seu coração. O tempo que você carrega as mensagens e memórias desnecessárias no seu coração. O tempo que você carrega tanta informação que já deveria ter tirado, porque é bagagem. É bagagem. E você tem que tirar essa bagagem. A falta de perdão pode estar te machucando e deixando você cada vez mais pesado. É por isso que Jesus fala, toma sobre vós o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Se você está carregando um fardo pesado, eu quero te dizer que esse fardo deve ser de Satanás. Porque o fardo de Jesus é leve. É leve. E não fica preocupado quando fala Satanás, não, porque Satanás é aquela coisa feia. A Bíblia diz que ele se fantasia de anjo de luz e engana muitos. Tem muita gente que está sendo enganado por anjos de luz travestidos. Está achando que é de Deus e está sofrendo, carregando um fardo pesado. Jesus disse, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, eu conduzo você com suavidade. Mas tem coisas que você está carregando há tanto tempo que está pesado. E você, quanto mais você anda, imagina que você está com uma mochila nas suas costas. E você está andando, quanto mais você anda, essa mochila vai pesando. Tem coisas que você vai ter que largar na sua trajetória. Tem memórias e mensagens que você vai ter que jogar para fora. Tira da sua mochila. Porque são coisas desnecessárias. O que você precisa ter na sua mochila numa longa trajetória? Água e alimento. Somente água e alimento. Alimento é a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E água, água viva. Jesus disse assim, se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Jesus preenche a sua fome e a sua sede, é o que você precisa na sua trajetória. Talvez está pesada demais porque você está carregando peso demais. Talvez está pesado demais porque você está perdoando de menos. Irmãos, eu entendo que perdoar é difícil. Perdão, olha, perdão é uma perda grande, não é? Perde muito quem pede perdão, não é? Quando eu peço perdão, eu estou abrindo mão dos meus princípios. Quando eu estou pedindo perdão, mesmo achando que eu estou certo, eu penso assim, Guilherme, eu mesmo estando certo, eu quero te pedir perdão. Eu acho que eu estou certo, mas eu quero te pedir perdão. Eu estou abrindo mão do meu conceito, do meu princípio. E o outro que perdoa, também é um perdão. Quem está dando perdão também está perdendo. Olha só, tá bom, eu estou te perdoando, eu estou com muita raiva de você, vontade de socar a sua cara, mas eu vou te perdoar. Não é assim? Perdão é isso, é uma perda grande. Mas você tem que perder, tem que se tirar de você, tem que sacar da sua sacola, sacar da sua memória, proteger seu coração, porque às vezes a falta de perdão, que o maior teste na vida de José foi o perdão. O maior teste de José não foi paciência. Ele só tinha 17, ele morreu com 110, ele teve 93 anos para aproveitar muita vida. Ele só tinha 17. O maior problema da vida dele era perdão. Ele só teve 13 anos de dificuldade para quem viveu 110. Agora, se ele não tivesse perdoado, dificilmente ele chegaria onde chegou. Dificilmente ele teria as bênçãos que ele teve.
Eu quero te dizer que se você não abrir um espaço na sua vida para perdão, perdoa seu pai, perdoa sua mãe. Só assim que meu pai não me abraçava. Esquece. Deus quer ser seu pai, Jesus quer ser seu pai. Só assim porque minha mãe nunca falou palavras de carinho. Fala agora com seus filhos. Tenha muitos filhos, viu? Não tenha só um também não. Coisa egoísta, ter só um, tenha mais. Se minha mãe tivesse medido por mim, que fui o filho mais doente de todos, ela não teria tido os outros. Não teria. Queriam me mandar para pai quando eu era pequenininho. Né? Hoje falo 3 línguas, estou feliz, sou formado. Se minha mãe tivesse desistido, não teria tido o melhor de todos, que foi o caçula. O melhor homem que minha mãe gerou foi o 4º filho. O melhor de todos. O mais brilhante, o mais amável. O José da casa, o reconciliador. O melhor dos filhos. E Deus ainda gostou e puxou ele, ainda levou para ele. Eu sei que ele está com o Senhor e está bem. Mas se minha mãe tivesse desistido na minha vez, não teria tido o melhor de todos, que só veio 10 anos depois. Então não desista. Tem sonhos, não desista não. Corre atrás do seu sonho, não abra mão do seu sonho. Perdoe. Tenha um coração leve. Gente que tem coração pesado anda com peso. Caminha mais lento. Você está na rodovia atrás de um caminhão pesado. É ruim, né? Porque está carregando muita carga. Diminui as cargas da sua vida. Carrega na mente, mas não deixa contaminar o seu coração. Você não tem coisas que você não vai poder esquecer. Você colocou a mão na chapa quente, você vai ter que saber que se você colocar de novo, vai queimar. Então, a memória da mente é para você não cair no mesmo erro de novo, para você não praticar a mesma coisa de novo. Mas a memória do coração precisa ser aquela assim: o Senhor me guarda. O Senhor me guarda, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Olha só, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Quer dizer, mesmo quando você é corrigido, o mesmo cajado que te corrige é o que te busca quando você está lá no buraco. Aquela aba do cajado, o Senhor vai lá e te tira e te traz de volta. Então, aprenda a ser leve. Quero te falar nessa noite para você ser leve. Deus não esqueceu de você. Ele não esqueceu dos seus sonhos. Ele não esqueceu dos seus objetivos. Você está mudando de fase. Você está passando para o outro lado. Às vezes, quando Jesus foi transpor aquele lago e foi para a região de Gadara com os seus discípulos, quando ele falou, vamos para outra margem, a Bíblia diz que houve uma tempestade terrível para impedir que eles chegassem do outro lado. Você vai ter tempestades que vão tentar impedir você de chegar do outro lado. É natural, vai haver tempestade, vai haver resistência. Você precisa entender que no meio disso tudo existe alguém no seu barquinho que tem poder para mandar a tempestade parar. E está lá com você. Então, aprenda a descansar em Deus. Aprenda a viver em Deus. Para finalizar, Paulo fala em Filipenses 3, versos 13 e 14. Irmãos, eu não penso que eu já tenha alcançado tudo, mas eu faço uma coisa. Ele fala assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Quando você está dirigindo, quem dirige aqui sabe, você tem um para-brisa enorme e tem um retrovisorzinho desse tamanhozinho assim, ó. Por quê? Porque você tem que olhar para frente. Se você tivesse que olhando para trás, ia ter um retrovisor desse tamanho e uma brechinha para você ver para frente. Não, é um pequenininho. Para você olhar para trás é só uma janelinha pequenininha. Você tem que olhar para frente. Esquece as coisas que ficaram para trás. Se você ficar olhando para trás, você vai perder a beleza do seu caminho. Você não vai entender, vai perder uma curva, vai errar o caminho, vai para o lugar errado, porque às vezes está olhando para trás. E no verso 14 Paulo fala, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então olha para frente, aprenda a perdoar, guarde o seu coração, tire a carga extra, limpe a sua memória, passe um antivírus chamado Espírito Santo. Limpe o seu HD, tire toda a mensagem viral e seja feliz. Busque a felicidade em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos orar
Eu quero que nós terminemos cantando, louvando ao Senhor, uma canção de gratidão ao Senhor pelo que Ele tem sido. Olha, Ele não se esqueceu de você, eu quero que você saiba disso. E eu não sei em qual das fases você está, mas eu quero te dizer que Ele não esqueceu de você. Ele está te olhando, Ele está te vendo, Ele está te filmando. E você é amado. Existe um projeto de Deus. Às vezes nós erramos a rota, porque você ficou olhando para o retrovisor e entrou na entrada errada. Aí o que o GPS fala? Como fala para todo mundo? Vou recalcular a sua rota. Então tem que recalcular a sua rota e trazer você de novo. Aí você continua andando, olha para o retrovisor de novo, perdeu a entrada certa, vai ter que recalcular a rota de novo. Mas o Espírito de Deus vai te conduzir, vai te ensinar, vai passar esse antivírus na sua vida, te ensinar a tirar o excesso de carga, para que você precise de menos combustível, de menos energia, para que você consiga chegar no destino que Ele tem para você. Amém? Deus não esqueceu de você. Amém? Fecha os seus olhos, Pai. Nós queremos te agradecer nessa noite e te pedir, Espírito do vivo Deus, Tu que tens poder de, com a palavra do nosso Senhor, penetrar até divisão da alma com o Espírito e esquadrinhar os nossos corações, nos ajuda a eliminar o lixo existencial, o lixo da nossa memória, o lixo do nosso coração. Pai, eu venho te pedir uma leveza em cada um aqui nesta noite. Colocar uma leveza de coração, uma leveza de alma, uma leveza de espírito. Meu Deus, tem muitos carregando a carga, um fardo muito pesado em suas vidas. Pai, em nome de Jesus eu venho te pedir, tira esse fardo pesado, ensina-os a tirarem esse fardo pesado, porque o fardo do Senhor é leve, Pai. Apesar de toda a dificuldade do caminho estreito, o teu fardo é leve, o teu jugo é suave, o Senhor nos conduz com amor. Ensina para eles que eles são amados, Pai. São amados do Senhor e que o Senhor tem olhado por eles. Embora nós erremos as nossas rotas, o Senhor tem recalculado o nosso caminho e nos trazido de volta. Coloca em cada coração, Pai, a certeza de que o Senhor não se esqueceu, que o Senhor se lembra, que o Senhor não é um Deus injusto, mas que o Senhor está olhando todas as coisas. E que a colheita venha em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá para eles a capacidade de interpretar os sonhos que o Senhor tem dado para cada um, sejam interpretados e seguidos na rota que o Senhor determinar. Em nome de Jesus, o Espírito do vivo Deus habita em cada um aqui nesta noite. Em nome de Jesus.